Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje eu vim finalmente fazer o vídeo dos lidos do mês de outubro. Eu demorei bastante para fazer esse vídeo porque durante o mês passado eu tive prova, eu peguei bem um mês de prova para ler um livro bem denso, então eu não consegui ler muitas coisas, mas eu até que consegui ler bastante coisa, apesar de toda a movimentação que teve nesse mês. Bem, pra quem não viu os vídeos, resenhas que eu já fiz no canal, durante esse mês eu dei continuidade ao projeto de reler a série Mortal da Nora Roberts. E nesse mês, então, eu li Natal Mortal, que é o 7º livro, em que a gente vai acompanhar um caso de assassinato que se passa durante o Natal. E o principal suspeito é o Papai Noel. Então a gente vai ter um assassino que se veste de Papai Noel, e ele é pego pelas câmeras do local onde as vítimas são assassinadas, entrando no local e saindo do local, sempre vestido de Papai Noel, e ele não deixa nenhum vestígio dentro do local do assassinato. Então a gente sempre tem a evidência dele entrando, dele saindo, a morte lá dentro, uma mensagem que ele deixa que está relacionado com o amor verdadeiro e o Natal. Só isso, então a gente não tem muitas informações e a Eve está voltando de uma licença, então tudo condiz com um caso muito difícil, com vários problemas, tanto pessoais, profissionais, que ela vai ter que lidar durante esse caso. E então eu li também o 8º livro da série Mortal, que é Conspiração Mortal. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar o assassinato de pessoas que não são tão importantes socialmente. Então, são pessoas na mazela da sociedade. O primeiro caso é de um mendigo, a gente vai ter o caso de uma prostituta que acaba sendo assassinada. Todas essas pessoas são mortas de um jeito muito cirúrgico. Elas vão ter um dos órgãos roubados, e o mais interessante é que esse órgão, ele não tem uma funcionalidade boa, ele está totalmente destruído, não tem uma importância, então, para ser de doação, para vender no mercado negro, ele não é um órgão útil. Então a Eve acha isso muito estranho e começa a ir atrás de médicos importantes que estejam atrás de órgãos por outro motivo. E ela pensa logo em cirurgiões porque quem fez esse assassinato tem uma técnica cirúrgica muito boa. E ela vai lidando, então, com pessoas muito importantes e muito ricas da sociedade da época. Então ela vai ter que lidar não só com o caso, mas com um jogo de poder que ela não tem muito tato para lidar, porque a Eve não é muito sensata e muito fria para lidar com pessoas importantes. Ela trata pessoas importantes, pessoas ricas, como pessoas normais, porque de fato elas são pessoas normais. Quem ainda não assistiu os vídeos resenhas desses livros, eu vou deixar aqui nos cards, é só clicar e aí vocês vão lá assistir. E quem ainda não sabe desse projeto, eu vou deixar playlist, que aí é só assistir todos os vídeos dessa. Outro livro, então, que eu li durante o mês de outubro foi um livro da Agatha Christie. Fazia muito tempo que eu não li um livro dela. Ela é uma das minhas autoras preferidas também, junto com a Nora Roberts. E então eu decidi ler um que eu ainda não havia lido, que é o Nêmesis. Esse é um dos casos da Miss Maple. Quem não sabe muito sobre a Agatha Christie, ela tem alguns livros que são casos independentes, que não tem detetives importantes, e tem os dois principais detetives dela, que é o Poirot, que é o mais famoso, provavelmente, por causa dos filmes que saíram, os mais antigos e o mais recente. E a gente tem a Miss Maple, que é uma senhorinha muito fofa, ela já tem uma certa idade, em torno de 90 anos, se eu não me engano, e ela consegue desvendar os casos por causa do fato dela ser idosa, fofoqueira. Ela presta atenção nas pessoas, no jeito como as pessoas são, e ela relaciona sempre uma pessoa com a outra. Então ela resolve os casos não porque ela é sagaz igual o Poirot, mas porque ela consegue perceber características incomuns entre as vítimas, características incomuns entre os assassinos, e isso vai dando dicas que ajudam a solucionar o mistério. Bem, esse daqui é um caso que tem relação com outro caso. A conexão, então, é com o caso que ela vai para
o Caribe viajar durante as férias e lá ocorre um assassinato. Ela vai conhecer então um homem um pouco mais velho que está muito doente e que a ajuda a solucionar o mistério naquela ocasião. Não vou falar muitos detalhes para quem não leu esse livro, não vou nem falar o nome do livro, para você conseguir ler sem pegar nenhum spoiler. Mas enfim, esse homem que nesse momento, nessa viagem, teve um envolvimento com a Miss Maple, acaba falecendo nesse livro, e antes de falecer, ele faz meio que um plano que envolve a nossa querida Miss Maple. Ele vai mandar então uma série de pistas para ela resolver um caso que envolve o passado dele, algo que ele não pôde solucionar durante a vida. Ele não deixa muitas informações porque ele quer que ela seja imparcial. E para isso ele quer que ela descubra as coisas aos poucos. Para isso, então, ele contrata uma empresa de advogados. Os advogados vão atrás dela. Ela vai receber uma herança se ela conseguir resolver esse mistério num período de 1 ano. E além disso, ela vai receber uma viagem com tudo pago pelo morto, em que ela vai fazer meio que uma excursão de ônibus para o interior. Conforme ela vai fazendo essa excursão, ela vai percebendo que nada é por acaso. Uma das pessoas ali daquela excursão ou é um assassino, ou é uma possível vítima, ou teve alguma relação com o morto de alguma forma. E aí ela vai tentando analisar o que tem, o que aconteceu. E uma das paradas que essa excursão faz, um acidente ocorre com um dos passageiros e a excursão fica um pouco interrompida. Ela percebe então que isso também não é por acaso, que esse acidente talvez seja proposital e que tem a ver com o mistério que ela tem que solucionar. E aos poucos as peças vão se encaixando e a nossa sagaz velhinha vai solucionando o mistério. Esse é um caso bem interessante da Miss Maple, porque a gente não vai ter um assassinato logo de cara, como costuma ter nos livros de suspense policial, em que uma pessoa morre e aí vai alguém atrás para ver quem matou. A gente vai ter um mistério tanto para descobrir quem morreu, quem é o assassino, qual é o mistério, será que foi um assassinato mesmo, tudo isso. E depois, quando você descobre o que aconteceu, você tem que descobrir quem é o culpado, quem é a vítima. Ou seja, é um caso bem interessante, bem completo da nossa querida Dama do Mistério, Agatha Christie. E então, meu último livro, lido durante um mês e o mais denso, que dificultou todas as outras leituras que eu fiz durante esse mês, foi A Interpretação do Sonho, do Freud. Esse é o volume 1, eu comecei já a leitura do volume 2, não sei quando eu termino, espero que até dezembro eu termine. Bem, esse livro é um livro muito denso, mas é muito interessante para quem gosta de psiquiatria, psicologia, psicanálise e para quem é da área da saúde, porque tem algumas informações que não são tão fáceis de entender. A gente vai ter então no início um pouco de informação sobre os conceitos do sonho. Então a gente vai ter teorias sobre os sonhos que tinham até o momento em que o Freud fez a sua teoria. A gente vai ter as 4 principais teorias, que é que o sonho é influenciado por fatores externos, por exemplo, barulho de alarme, barulho de música, alguém te chamando. O sonho é influenciado por coisas que você estava pensando, que aconteceram antes de você dormir, por coisas que acontecem durante o sonho, coisas do seu organismo. Então, se você está com dor no pé, dor de cabeça, isso pode influenciar no seu sonho. E coisas da sua psique, do seu inconsciente. Tudo isso já havia sido discutido por diversos autores, entretanto, nenhum autor chegou nas conclusões que o Freud chega no seu livro. A gente vai ter algumas conclusões que são difíceis de engolir e outras que são bem mais fáceis. A gente vai ter a interpretação desde sonhos mais leves, comuns, que todo mundo tem, por exemplo, morte de pessoas que a gente gosta, que a gente acorda chorando, até sonhos mais bizarros que os pacientes dele teve e que ele interpreta durante as suas psicanálises. Então, é tudo isso discutido nesse livro. E esse é só o volume 1. O volume 2 parte do momento que ele termina.
É mais ou menos como se fosse um único volume que foi dividido em 2. O mês que vem eu volto, então, com o volume 2 terminado, e aí eu posso falar um pouco mais sobre os 2 volumes juntos. Bem, gente, hoje foi só isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver alguma dica de livro que vocês queiram que eu leia e faça resenha, pode deixar aqui nos comentários. Beijos e até o próximo.